Boa tarde a todos. Ano passado eu fiz um seminário no tema de computação quântica e eu vou fazer um outro seminário agora, por isso o nome mais uma introdução à computação quântica. Só que dessa vez o seminário eu estou um pouco mais embasado nas coisas, então eu acho que vou ter um pouco mais de segurança de transmitir as coisas para vocês. Meu nome é Gustavo, eu sou um membro do PET de Ciência da Computação e aqui estão o link para a minha página pessoal e o meu e-mail, que vão estar disponíveis também no final do slide, então vocês não precisam anotar agora. Aqui são os tópicos que eu vou abordar. Primeiro uma introdução bem básica, depois vou dizer um pouco do que está acontecendo nos dias de hoje, partir para uma introdução específica nos algoritmos quânticos e falar sucintamente sobre alguns campos de estudo relacionados e algumas referências ou dicas que eu posso dar, e posteriormente a conclusão. Bom, começando com a introdução, primeiramente uma motivação. Por que seria interessante um computador quântico? Bom, primeiramente, as leis da natureza elas são descritas pelas leis da mecânica quântica, não pelas leis da mecânica clássica. Na realidade, a mecânica clássica ela só é uma aproximação das leis da mecânica quântica. E seria interessante para pessoas de outras áreas, como química e biologia, utilizar as regras da mecânica quântica para modelar alguns problemas que eles têm. É mais natural modelar isso usando a mecânica quântica do que a clássica. Uma outra motivação seria a limitação no tamanho do componente, que a gente vê durante o curso diversas vezes falando sobre a lei de Moore, que diz que basicamente a cada 18 meses o tamanho de um transistor se reduz pela metade. E o que isso implica é dizer que o poder computacional dobra a cada 18 meses, como dá para ilustrar, dá para vocês verem aqui no gráfico. Apesar de parecer linear, isso aqui é exponencial, é só o eixo x que está, ou só o eixo y que está em escala. E aí, por conta do tamanho físico de um transistor, a gente já está chegando no limite físico mesmo, onde alguns fenômenos quânticos começam a acontecer e interferir na computação. Quanto à parte de história, a computação quântica começou a surgir nos anos 80, quando o Feynman ele não foi o primeiro a mencionar, mas ele foi o mais famoso a mencionar que seria interessante o computador quântico. E aí, desde então, as coisas foram desenvolvidas e hoje em dia a gente tem uma base teórica muito forte. As coisas elas foram saindo da ciência e começaram a ir para empresas, e é o cenário que a gente tem mais ou menos no dia de hoje, tanto é que vocês já devem ter visto diversas notícias sobre computação quântica em diversos jornais e notícias. Mas, antes um pouco de background. O que é que um computador faz? O computador, ele nada mais, nada menos, ele processa informação. Tanto é que o nome do curso introdutório aqui da UFRN é Tecnologia da Informação. E informação é física. O modo como você representa a informação é físico. Seja você usar a corrente elétrica, como a gente comumente faz, seja você escrever a informação num pedaço de papel ou mesmo no quadro. E o que o computador faz é basicamente manipular essas informações, ou seja, manipular essas coisas físicas, e como resultado tem alguma outra coisa física que, dependendo de como você interprete, pode ter resultados distintos. E aí, como a computação ela surgiu há muito tempo, a gente pôde sair de baixos níveis de abstração, como circuitos, para coisas absurdamente abstratas como o Python hoje. Então, um programador ele não precisa ter o conhecimento a tão baixo nível para poder programar, apesar de que, se ele tiver um conhecimento tão baixo nível assim, ele vai ter uma base mais sólida para ter noção do que está acontecendo por trás do computador e para que o código dele seja mais eficiente. E qual seria a diferença do computador clássico para o computador quântico? Basicamente, nenhuma. O computador quântico ele também nada mais vai fazer do que processar informação. A única diferença é que essa informação, ao invés de ser uma informação clássica, um bit, ela vai ser uma informação quântica. É o famoso qubit que vocês tanto escutam falar. Só que e também tem a representação em circuitos. Elas é apenas um pouco diferente, mas ainda tem.
O problema da computação quântica é que a gente não tem os mesmos níveis de abstração que a gente tem na programação, no computador clássico. Então, as coisas que estão acontecendo hoje em dia é como se a gente tivesse que programar em assembly para as coisas funcionarem. E, bom, os objetivos da palestra é que eu vou tentar desconstruir um pouco a ideia de que computação quântica é um modelo perfeito de computação e, posteriormente, fazer uma breve introdução da computação quântica. Então, as coisas que estão acontecendo hoje, como eu falei, tudo surgiu na ciência. Então, a gente já tem uma base teórica muito forte, tem pesquisas constantes acontecendo no assunto e, não obstante, a gente tem já diversas conferências. Aqui no slide eu coloquei uma lista de conferências que estão tendo atualmente e a gente já tem uma conferência internacional sobre computação quântica que esse ano vai acontecer na França, se eu não me engano. O interessante de se ver é que há uma parceria entre universidades e empresas. Então, boa parte das pesquisas científicas que tem, elas têm dessa parceria. Algumas são publicadas só por universidades e outras são publicadas só por pesquisadores de empresas mesmo. Mas por que empresas estariam interessadas em computadores quânticos? Primeiramente, dinheiro. Empresas giram em torno de dinheiro. O segundo motivo seria para acelerar o poder de processamento delas. Há alguns algoritmos quânticos que eles são comprovados de serem mais rápidos do que qualquer algoritmo clássico existente. Notem que eu falei alguns, não são todos. No mínimo, eles se equiparam. E as empresas também elas estão buscando a supremacia quântica, que basicamente quer dizer você ter um computador quântico que ele tem mais capacidade de processamento do que qualquer computador existente. A gente ainda não atingiu esse ponto porque quando você compara com supercomputadores que tem hoje em dia, eles são capazes de simular os computadores quânticos que a gente tem por enquanto. Uma coisa interessante de se notar é que computadores quânticos eles provavelmente vão ser híbridos. Em qual sentido? Eles serão capazes de interpretar informação tanto quântica quanto clássica e, como eu falei, tem alguns algoritmos clássicos que eles têm a mesma complexidade de algoritmos quânticos. Então, você muito provavelmente iria executar tal algoritmo num computador clássico simplesmente por ele ser mais barato, em termos de custo monetário realmente. Uma outra coisa a se notar é que os qubits eles são bem instáveis. Os computadores quânticos que a gente tem, para construí-los é um desafio de engenharia muito grande. Porque para um qubit ele manter aquele estado que ele tem, é necessário que ele não interaja com qualquer coisa em sua volta. E para isso é necessário que o computador ele seja resfriado a temperatura extrema de 1/10 de Kelvin aproximadamente, que é próximo do zero absoluto. E só para vocês terem uma noção, a temperatura média do universo é de 2,73 Kelvin, se eu não estou enganado. Por empresas estarem lidando diretamente com dinheiro, elas são as donas dos computadores quânticos simplesmente porque elas podem pagar. Então, pessoas de universidade normalmente usam os computadores da empresa para executarem os códigos delas. Ao redor do mundo a gente tem em torno hoje de umas 50 companhias trabalhando com computação quântica, seja com hardware ou com software, mas eu gostaria de focar em 3 aqui que são as mais famosas, pelo menos as que aparecem mais constantemente em notícias, que são a IBM, o Google e a D-Wave. A IBM ela tem esse computador quântico aqui, que ele tem 50 qubits, que já é uma capacidade imensa de processamento. E eles têm um projeto que é o IBM Q Experience, onde você pode programar o seu computador, o seu algoritmo quântico, usando basicamente drag and drop, bem modelagem de circuitos mesmo. Ele é aberto para todo mundo, então se vocês quiserem ir lá agora, vocês podem testar isso.
O IBM Q Experience ele é construído em cima do QSKIT, que é basicamente é um projeto da IBM também, que foi disponibilizado para tentar avançar ainda mais as coisas na computação quântica. Ele é código aberto, então se vocês quiserem ir no GitHub dar suporte para eles, sim, é possível. O Google ele falou há uns tempos que ele possuía um computador quântico com 72 qubits, o que, se eu não me engano, é poder computacional bastante para superar qualquer computador que a gente tem hoje. O problema é que nós não tivemos nenhuma notícia desde que eles anunciaram que eles tinham esse computador com 72 qubits. Então, o que se supõe é que eles tentaram construir, e eles realmente, entre aspas, têm esse computador, mas por conta de desafios de engenharia, eles não estão conseguindo manter os estados quânticos por muito tempo, ou estão tendo muitos problemas com a questão de interferência. E por último, a Edgave, que tem 2048 qubits, que é muito, que é extremamente muito se você for comparar com as outras duas empresas. Só que é importante ressaltar que esses 2048 qubits, eles não são qubits livres. Eles só podem ficar em uma quantidade limitada de estados, e é por isso que eles conseguem ter uma quantidade tão grande para isso. Como a consequência, os computadores da D-Wave eles não são tão propósitos gerais quanto os computadores da IBM e do Google. Mas se para o seu problema você pode usar, você tem uma quantidade limitada de estados para usar, então é bem recomendável que você use os computadores deles. Inclusive tem empresas em software já programando especificamente para esse computador. O poder computacional desse computador, nesse caso, seria mais limitado que os outros, né? Sim. Ele seria mais limitado porque, por exemplo, pode ter coisas que esse computador consiga fazer que esse não consegue justamente por conta da limitação de estados que os qubits podem ficar. Dando continuidade, se a gente for comparar com as coisas que aconteciam no passado, a gente pode ver que nós estamos num cenário bem similar. Como assim? Deu para ver que os computadores eles ocupam uma quantidade enorme de espaço. E o que ocupa espaço não é nem o processador em si, é mais todo o aparato para poder resfriar o computador até 1/10 de Kelvin. A gente está, de novo, de volta programando coisas em baixo nível. Você tem que realmente descer até o nível de circuito para poder fazer um algoritmo. Você tem que entender bem aquilo para poder fazer um algoritmo bom. O problema é que a gente tem acesso limitado a eles, então apesar de qualquer pessoa poder acessar os computadores da IBM pelo IBM Q Experience, você tem uma quantidade limitada de algoritmos que você pode rodar no computador quântico de verdade. Eles têm um simulador, você roda quantas vezes quiser no simulador, mas para rodar no quântico mesmo você só tem, acho que são só três vezes que vocês podem rodar. E aí, como você ganha mais disso, eu realmente não sei, só trabalhando para a IBM, provavelmente. Uma outra coisa a se notar é que tem, assim como antigamente, tem poucas pessoas capacitadas para trabalhar com o computador quântico. Pelo menos poucas pessoas capazes de extrair todo o potencial do computador, porque você realmente tem que ter uma base teórica muito forte para isso. E assim como antigamente, só quem pode possuir um computador desse são empresas e organizações, porque eles têm dinheiro para pagar, basicamente. Então, se você compara com um cenário parecido com o NA, que é como se a gente estivesse vivendo algo paralelo. Realmente são poucas pessoas que têm acesso, são poucas pessoas que são realmente capacitadas para trabalhar nisso. Os computadores ocupam basicamente o tamanho de uma sala. Ainda comparando com o passado, é importante notar que o futuro da computação quântica ele é de certo modo imprevisível. Então isso é empolgante de certo modo porque tem um futuro muito promissor na área e tem aplicações que computadores quânticos podem fazer que nós não sabemos ainda e só descobriremos durante o tempo. Por exemplo, se você voltasse para antigamente, os computadores eles eram usados unicamente para propósitos
científicos para fazer conta realmente, que fazendo paralelo que está acontecendo com a computação quântica hoje. Se você voltasse antigamente e dissesse que cada pessoa ia ter um computador e ia estar usando isso para tarefas banais, transferência de dinheiro, jogar jogos, estudar para provas, as pessoas poderiam rir da sua cara porque será algo que estava muito distante, estava tão distante que as pessoas não estavam conseguindo enxergar. Ao mesmo tempo, o futuro não ser tão previsível é, de certo modo, um pouco problemático, porque a gente tem problemas que nós também não conseguimos ver, e isso causa uma certa sobre-empolgação. As pessoas estão ficando muito empolgadas com a computação quântica, fazendo um alarde que não necessariamente condiz com a realidade. Essa empolgação ela se dá principalmente por conta de notícias que nós temos hoje em dia. Por conta de limitações de espaço em matérias e por conta de limitações também, e por conta da dificuldade também de entender coisas da área, as explicações que são dadas sobre computadores quânticos em notícias elas são comumente superficiais. E por conta da limitação de espaço também, as suas vantagens elas são colocadas logo de cara, enquanto que os problemas da computação quântica elas ficam meio que por debaixo dos panos. Como uma consequência, não é incomum a gente ver leitores concluindo que a computação quântica vai destruir tudo que a gente já construiu até hoje em dia e que vai salvar o mundo e que todo mundo vai ter que aprender a usar um computador quântico no futuro. E aí alguns exemplos dessas notícias, até coisas de clickbait que influenciam muito nisso, eu selecionei duas notícias. A primeira é do MIT Technology Review, que eles tentam ser bem pé no chão, mas em compensação o título das notícias tendem a ser muito realmente clickbait. Então eles lançaram uma notícia que dizia que cientistas não apenas reverteram o tempo com a computação quântica. E se você for olhar a notícia direitinho, o que você vai ver é que eles não reverteram o tempo de modo algum. O que eles fizeram, na realidade, foi como se eles estivessem executando o algoritmo de trás para frente. O que é algo muito natural se você já tem uma certa base teórica envolvendo computadores quânticos, porque todas as portas lógicas de computadores quânticos elas necessitam ser reversíveis por limitações teóricas da área. Então, o que eles fizeram não deixa de ser impressionante, porque é como se eu estivesse executando um vídeo de 1 minuto e eu desse play nele às 4h30. Só que eu desse play com o vídeo tocando de trás para frente. Quando eu terminar de ver o vídeo, vão ser 4h31, ou seja, o tempo vai ter avançado para frente, mas o que eu vou ter visto foi meio que um tempo revertido realmente, entre aspas. Então eles não fizeram nada que contradiga as leis da física e nem nada que dê a entender viagem no tempo. É só realmente uma interpretação sobre-empolgada do tema. Uma outra notícia que tem no blog da Microsoft Quantum é que a Microsoft ela divulgou uma rede quântica. E você olha para o título da notícia e você pensa, caramba, que interessante, já estão fazendo redes com computadores quânticos. Só que você abre a notícia e o que você vê é que na realidade a Microsoft Quantum Network ela é nada mais nada menos do que uma rede de startups. Ela é algo para estimular o desenvolvimento da computação quântica e não realmente uma rede de computadores quânticos. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que tomem cuidado com o ciclo do hype. Se a gente comparar com o início da era da computação, a gente vai ter um cenário realmente parecido com isso aqui. Então, os computadores começaram a surgir, apareceram os primeiros estudos e isso foi empolgando as pessoas comuns. A gente pode ver os efeitos disso em ficção científica. Ficção científica no início dos anos 60, né, relacionado à tecnologia, era algo super otimista e todo mundo vivia feliz com carros voadores,
robôs no lugar de empregada, calçadas que andam por você, e aí vai. São expectativas não realistas do que a computação poderia trazer. Eventualmente houve um certo desapontamento por conta das dificuldades que foram começando a aparecer, e isso também teve certos efeitos na ficção científica, onde começaram a aparecer futuros, obras de ficção científica futurísticas, mas com futuros distópicos, como é o caso, por exemplo, de Cyberpunk. Posteriormente, à medida que mais estudos foram feitos, a expectativa voltou a aumentar, só que num ritmo muito mais saudável. Algo semelhante aconteceu com a inteligência artificial, isso é algo que vocês podem ver mais claramente, que houve um boom na expectativa da inteligência artificial, as dificuldades matemáticas vieram, e a gente teve o que o pessoal chama de 2 invernos na inteligência artificial, totalizando 12 anos de inverno, onde haviam pouca ou nenhuma expectativa na área, de avanço na área. E a gente vê hoje em dia que com o avanço da inteligência artificial e o deep learning, nós estamos chegando a patamares antes não previstos, como carros que se dirigem sozinhos. Então, falando em computação quântica, eu diria que a gente está em um cenário mais ou menos aqui, no topo do pico das expectativas, porque a gente já iniciou com os conhecimentos teóricos, as coisas foram se desenvolvendo, foram partindo para companhias, até chegar ao ponto de chegarem em notícias, com a sobre-empolgação que eles têm. Então, quando a gente começar a ter dificuldades ou pegar alguma barreira que demande um pouco mais de trabalho para superar, muito provavelmente as notícias também vão cair em cima, e profissionais novos na área, eles estarão desestimulados. Mas, de todo modo, o futuro ainda continua sendo promissor. Bom, agora depois desse review geral sobre o que está acontecendo hoje em dia na computação quântica, eu quero falar um pouco sobre a parte teórica da coisa, adentrar realmente na computação quântica em si. Então a gente vai arranhar um pouco a superfície de algoritmos quânticos. Bom, novamente, por que computadores quânticos são interessantes? Porque eles têm uma premissa de deixar a computação mais rápida. Que como é que, além de modelar problemas da química e da física mais naturalmente. Mas como é que você deixa um computador mais rápido? Basicamente você paraleliza. Então você cria vários processadores, divide a tarefa em várias subtarefas e manda todo mundo executar. Lá na frente você junta os resultados e pronto, você tem o output da sua programação. Num computador quântico, paralelismo é algo muito natural. Principalmente isso é causado por conta do famoso gato de Schrödinger. Então ele entra tanto na parte do paralelismo quanto na parte do arranhar dos algoritmos. E eu vou tentar detalhar um pouco o que o gato de Schrödinger ele significa. Mas é importante ressaltar que o gato de Schrödinger, ele na realidade é um experimento mental. Então ele não representa uma situação real. Ele foi uma tentativa de fazer uma analogia das coisas que acontecem na mecânica quântica com as coisas que acontecem na mecânica clássica. E é importante ressaltar que não tem analogia perfeita, porque nós não estamos acostumados a viver nesse ambiente. E que, na realidade, o melhor modo de você entender mecânica quântica e, consequentemente, computação quântica não é através de analogias, mas sim através de matemática. Porque a mecânica quântica ela não é nada mais nada menos do que álgebra linear aplicada. Só que se eu fosse começar a explicar esse tipo de coisa aqui detalhadamente, essa sala estaria vazia dentro de 2 minutos. Então eu vou tentar evitar ao máximo entrar em detalhes sobre esse tipo de fórmula. Eu não vou evitar mostrar esse tipo de fórmula porque eu estaria escondendo uma verdade de vocês. Eu só vou as fórmulas eles têm um certo nível de detalhe, e eu vou tentar trabalhar num nível de detalhe um pouco mais abstrato do que elas querem dizer. Bom, para vocês terem uma ideia do como a mecânica quântica ela é estranha realmente para o que a gente está acostumado, um experimento bom de entender é o experimento da dupla fenda.
onde você tem um canhão de elétrons e você tem uma parede com dois feixes nela. Se você atira vários elétrons, o que você esperaria que acontecesse é que o elétron passasse por um feixe ou passasse pelo outro. E na outra tela que não tem nenhuma fresta, você veria duas barras se desenhando, correspondentes da primeira tela. O problema é que se isso acontece, se a gente faz isso, o padrão que a gente obtém é um padrão parecido com ondas. Daí isso é mais um experimento que ajudou a comprovar a dualidade onda-partícula que vocês tanto escutam falar. Um problema, porém, é que você pode supor que o que está acontecendo na realidade é que tem dois elétrons que estão sendo atirados ao mesmo tempo e um está passando por uma fresta e o outro pela outra, e por conta de propriedades elétricas eles estão interferindo um no outro, causando esse padrão estranho. Então esse experimento ele foi repetido atirando-se um elétron por vez e ainda assim o mesmo padrão de onda foi encontrado. E a única conclusão possível de tirar isso é que um elétron passou pelas duas frestas ao mesmo tempo. Parece um pouco abstrato, mas é o que acontece e a gente basicamente tem de aceitar, e só com matemática e números complexos a gente consegue modelar isso bem direitinho. Uma outra analogia que eu posso fazer para tentar ilustrar o quão estranha é a computação quântica é comparando com... tentando fazer uma analogia não tão realista. Então, digamos que eu tenha dois amigos alienígenas, um se chama Nauibo e o outro se chama Odirg, e eles ligam para mim com o intuito de saber qual é a minha posição relativa no planeta que eu estou em relação ao polo norte e ao polo sul do planeta. Então, Nauibo ele liga para mim e ele quer saber a posição relativa. Se eu disser para ele que eu estou a X quilômetros do polo norte, ele vai saber a minha posição? Não, porque ele não sabe ele não sabe qual é o raio do planeta. Então, para dar uma mínima noção para ele, ou pelo menos para que ele tenha uma noção entre qual linha horizontal eu estou situado, eu tenho que dizer tanto a distância em relação ao polo norte quanto ao polo sul. Então, se eu disser que eu estou X quilômetros do polo norte e X quilômetros do polo sul, ele vai saber que eu estou na linha equatorial. Mas se eu estiver, por exemplo, na Groenlândia, eu vou dizer que eu vou estar, sei lá, 1000 quilômetros do polo norte e uma distância ainda maior, bem maior, do polo sul. Eu não faço geografia, então não sei a distância da Groenlândia para o polo norte. Se o meu outro amigo, Odirg, ele liga para mim querendo saber, ele quer saber a minha posição, ele quer saber se eu estou no polo sul ou no polo norte. E se eu tentar dizer para ele que eu não estou em nenhum dos dois, ele não vai aceitar. Ele quer saber se eu estou no polo sul especificamente, ou no polo norte especificamente, ou no polo sul especificamente. Se eu disser, cara, eu estou em Natal, eu não quero saber, você está no polo norte ou no polo sul. E aí o que vai acontecer é que eu vou pender mais para um lado do que o outro. Então, eu estando aqui em Natal, que é bem próximo da linha equatorial, tem uma chance de 50% de eu dizer que eu estou no polo norte ou no polo sul para ele. Mas se eu tiver, por exemplo, novamente na Groenlândia, a chance de eu dizer que eu estou no polo norte é bem maior do que eu dizer que eu estou no polo sul. Notem, é bem maior. Como eu não estou exatamente no polo norte, eu ainda posso dizer que estou no polo sul, apesar de que a probabilidade é muito baixa. E esses dois comportamentos, eles estão presentes na mecânica quântica. O comportamento de Nauibo de usar posições relativas, ele vai ser utilizado para descrever um estado quântico. Enquanto que o que o Odirg ele faz, ele basicamente mede um estado quântico forçando ele a tomar duas posições, uma de duas posições pré-definidas. O modo de você descrever um estado quântico é através de
uma soma de dois vetores, usando termos mais técnicos, é de uma combinação linear entre dois vetores ortonormais, mas vocês podem interpretar isso como sendo uma soma entre dois vetores específicos que condiz com determinadas condições que elas mantêm a probabilidade de você obter um estado ou outro. Um outro modo mais visual de você entender a coisa é realmente interpretar um estado quântico como ele sendo um ponto numa esfera, que é denominada esfera de Bloch. E para você determinar esse estado, você usa dois ângulos, θ e φ, que eles basicamente seriam semelhantes àquilo que eu estava fazendo de dizer a distância para o Polo Norte e a distância para o Polo Sul. Aqui são algumas condições que esses números eles têm que ter, e é basicamente isso que o gato de Schrödinger ele quer dizer. É você estar em dois estados realmente ao mesmo tempo e você não sabe em qual estado você vai estar até que você meça. Então é por isso que você diz que o gato ele está vivo e morto ao mesmo tempo, não um dos dois, não é exclusivo. Essa analogia você aplicaria o que na prática? Na prática você pode ver qubits como sendo... Você realmente pode ver qubits como sendo um ponto na esfera de Bloch, e você pode tratar portas lógicas quânticas como sendo rotações e reflexões nessa esfera de Bloch. Eu sei que o que eu estou dizendo é muito abstrato, e eu recomendaria para vocês ler o primeiro capítulo desse livro, Introduction to Quantum Computing, que ele, no primeiro capítulo, é bem tranquilo de ler, e ele vai bem devagar nesse capítulo inicial. E eles, nesse capítulo, eles falam sobre o interferômetro de Mach-Zehnder, e com contas bem simples você consegue ver por que é necessário você utilizar a álgebra linear para modelar a mecânica quântica, e também você consegue, de certo modo, usando matemática, você consegue ver como isso modela realmente o problema adequadamente. Bom, depois dessas tentativas de analogias, vamos voltar para o paralelismo quântico, porque é justamente o que o gato de Schrödinger faz. O paralelismo quântico ele se dá quando você coloca todos os seus qubits de informação em superposição, ou seja, no estado em que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Você coloca ele no meio termo e você não vai saber qual é o resultado da medida até que você faça a medida. Isso seria o equivalente a colocar cada ponto da esfera de Bloch na linha equatorial. Posteriormente você aplica todas as operações necessárias que você tem e pronto, você terminou de executar o seu algoritmo em paralelo. Agora é só verificar os resultados, e é aí onde a gente se depara com um problema. Porque você verificar os resultados é a mesma coisa que você medir um estado quântico. E se você mede, você perde toda a informação interessante que estava lá na superposição. E o resultado para contornar esse problema é você tentar fazer alguma coisa para contorná-lo. Normalmente o que o pessoal faz é tentar extrair algumas propriedades do resultado para poder inferir alguma coisa. É por isso que a computação quântica ela é difícil. Porque você, além de ter que inventar um algoritmo que ele tem que ser mais eficiente que qualquer algoritmo clássico existente, você não pode simplesmente olhar o resultado que obteve. Você realmente tem que modelar o problema de direito usando matemática para poder ter certeza do que você está fazendo. E para tentar ilustrar mais o problema, eu trouxe um exemplo de dois algoritmos. O primeiro é o algoritmo de teleporte quântico. Então, você precisa para isso de 3 qubits. O primeiro é o qubit que você quer transmitir, então é o psi, e os outros dois eles vão estar no estado de Bell, que é o que a gente chama de estado entrelaçado. Ele é descrito por essa fórmula matemática aqui. O que ele quer dizer basicamente é o seguinte: eu tenho 2 qubits que eles estão em superposição simultânea.
Então, se eu meço o primeiro qubit e eu obtenho 0, eu já sei o resultado do segundo qubit. Ele vai ser obrigatoriamente 0 por conta de como o estado descrito. Se eu meço o primeiro qubit e obtenho o resultado 1, eu vou obter a mesma coisa para o segundo qubit de certeza. E aí você usa isso para transmitir, para realizar o teleporte quântico. A primeira coisa que você faz então, você supõe que tem duas pessoas, A e B. A pessoa A quer transmitir Psi para a pessoa B. A pessoa A tem um desses qubits entrelaçados e a pessoa B tem o outro qubit entrelaçado. A pessoa A ela vai aplicar algumas operações no estado Psi que ela quer transmitir junto com o qubit que ela tem, com o qubit entrelaçado que ela tem, e posteriormente vai realizar a medida. Quando ela faz a medida, o primeiro qubit do estado entrelaçado ele vai interferir no resultado do outro. Então você tem um teleporte, o que parece algo assim, lindo e maravilhoso, que você está contradizendo a lei da relatividade. Você está transmitindo informação mais rápida do que a luz, sendo que de fato você não está. Por quê? Porque assim que você faz a medida, você não obtém imediatamente, a pessoa B não vai obter imediatamente o estado Psi. Dependendo do resultado da medida, é como se a pessoa A tivesse que ligar para a pessoa B, transmitindo informação clássica, que a informação clássica, por sua vez, é limitada pela velocidade da luz, e dependendo do resultado da medida, a pessoa B vai aplicar algumas operações para então obter o estado Psi. É interessante notar que isso é o mais perto que a gente tem de copiar um estado quântico, porque no estado quântico não se copia. O máximo que você pode fazer é submeter dois qubits que estão no mesmo estado pelo mesmo conjunto de operações, e aí no final você vai obter a mesma coisa, desde que não tenha nenhuma medida no meio. O segundo algoritmo, talvez mais interessante, ou no mínimo tão interessante quanto, é o algoritmo de Grover, que ele trabalha com amplitude, com amplificação de amplitude. Então, notem que há uma dualidade, como eu falei, há uma dualidade onda-partícula, e o que a gente está, é como se a gente estivesse trabalhando com a parte da onda, alterando as amplificações dessa onda. Esse algoritmo ele é interessante porque em raiz de n operações, você consegue achar onde está uma determinada informação num banco de dados desordenado, que é uma operação que classicamente ela seria limitada superiormente por n verificações. Ou seja, eu tenho meu banco de dados, eu tenho que verificar eu tenho que verificar cada dado para até encontrar o que eu quero, ou no pior dos casos, não encontrá-lo. Já o algoritmo de Grover ele precisaria de raiz de n verificações. E essa raiz de n, que a gente compara aqui no circuito, basicamente você tem que repetir esse circuito G raiz de n vezes. E notem que aqui ele está colocando tudo no estado de superposição paralela que eu havia mencionado anteriormente. Então, como é que o algoritmo de Grover funciona? Ele coloca todos os qubits iniciais em estado paralelo. Esses qubits eles vão ser equivalentes aos índices do banco de dados. Então, por exemplo, de 0 até 15, totalizando 16. E a cada iteração de Grover, que seria justamente esse circuito aqui, o que eu faço? Como está tudo em paralelo, eu consigo mudar a fase do índice, o que corresponde à minha resposta. Mudar a fase é algo que basicamente você está trocando o sinal e que não vai ter nenhum efeito visível nisso. Quando você fizer a medida, o resultado vai ser o mesmo. E depois que eu faço essa mudança de fase, eu inverto toda a amplitude eu faço uma inversão sobre a média da amplitude. Aqui é uma das interpretações do que a interação de Grover faz. Então, basicamente, suponho que tu está nesse estado Psi, eu vou invertê-lo em relação ao eixo alfa, e aí eu vou obter esse estado
aqui, que seria o equivalente a mudar a face do bit, e posteriormente eu vou realizar uma outra reflexão, só que dessa vez em torno do estado psi original. E aí que eu vou obter esse estado gPsi, que ele está mais próximo da nossa solução desejada do que o estado psi. E aí eu repito esse processo mais de n vezes até ter algo muito próximo desse resultado. Um outro modo de se ver é realmente vendo as amplitudes. Então aqui no estado, esse aqui seria o estado inicial, onde tudo está em superposição, onde todos os índices estão em paralelo. O que é vermelho aqui seria justamente a média. Eu inverto a fase do índice que possui a resposta que eu quero, que nesse caso aqui seria o índice 13, e aí vocês percebam que isso faz com que a média que estava no topo de cada barra, ela abaixe um pouco. E aí posteriormente, quando eu faço a inversão sobre a média, as outras barras vão ficar abaixo da média, enquanto a barra do índice que eu quero, ela vai estar acima da média. E aí, novamente, eu repetindo esse processo raiz de n vezes, pelo menos a parte B e a parte C, eu vou ter o resultado desejado. Antes de eu mover para recomendações e conclusão, eu gostaria de dizer mais alguns fatos interessantes sobre a computação quântica. Primeiro, como eu já mencionei diretamente aqui no seminário, é que a mecânica quântica, que o computador quântico ele é limitado por coisas da álgebra linear. Então, cada conta lógica ela é um operador unitário, que é uma coisa que você vê na álgebra linear. Um estado ele tem que ser um vetor unitário. Estados que servem como base já é uma outra coisa de álgebra linear, para eles formarem uma base computacional, ou seja, algo onde você pode processar coisas, eles têm que ser estados autonomais e aí vai. Sobre circuitos quânticos, como eu mencionei, eles precisam ser reversíveis, justamente isso é uma consequência direta de que uma porta quântica ela tem que ser reversível. E também interessante dizer que enquanto você não faz a medida, você não tem perda de informação. Novamente, isso também é uma consequência de que portas lógicas quânticas elas são operadores unitários. Então, é meio como se você aplica a porta lógica no estado, você vai obter um resultado, só que se você aplica esse resultado ao contrário na porta lógica, você vai obter o estado original. Duas outras coisas interessantes é que você não tem fan-in na computação quântica, porque isso seria o equivalente a, entre aspas, perder informação, ou você usar uma porta lógica ou. Então você teria um cenário muito parecido com esse, ou então visto de certo modo assim. O problema é que quando você faz isso, você perde informação, porque você está recebendo recebendo 2 bits e você está colocando como saída 1 bit, certo? Para onde o primeiro bit foi? Ele normalmente, principalmente em portas N, ele sai como calor da porta lógica, por isso que os computadores esquentam. Uma outra coisa interessante de se notar é que no caso da porta lógica OU e da N também, isso não seria reversível, porque se a gente obtém um resultado 1 da saída, nós não sabemos dizer se esse 1 veio do primeiro bit, ou do segundo bit, ou de ambos. Então, isso não pode ser, esse tipo de coisa é impossível na computação quântica. Também a gente não tem fan-out, que seria justamente o contrário disso aqui, que ele basicamente recebe 1 bit de entrada e 2 de saída, onde esses dois são a cópia um do outro. E como eu falei, por conta do teorema da não clonagem, isso aqui não é possível. Você não consegue clonar estados quânticos. Eu vou mencionar alguns campos de estudos relacionados, porque talvez alguns de vocês estejam interessados no campo da informação quântica, que ele pode ser visto de um modo geral
abrangendo também computação quântica, ou de um modo um pouco mais restrito, onde a informação quântica, ela na realidade ela estuda mais modos de você representar a informação, modos de você transmitir informação. E é na informação quântica, no campo de estudo da informação quântica, onde você vê as coisas de segurança e de criptografia, além de correção de erro, porque é necessário em computadores quânticos por conta da instabilidade dos qubits. Um segundo campo de estudo que eu gostaria de mencionar é justamente a lógica quântica, porque, como vocês sabem, as bases da computação elas surgiram a partir da lógica. Não é à toa que aqui nós temos 3 disciplinas, pelo menos para o curso de ciência da computação. A gente tem 3 disciplinas de fundamentos básicos para a computação. Posteriormente tem a disciplina de linguagens formais e autômatos e depois tem a disciplina de lógica. Então, 5 disciplinas só para você ter a base estável teórica da computação. E a lógica quântica, ela nada mais é, nada menos do que apenas um outro tipo de lógica. Tanto, assim como a lógica fuzzy, a lógica modal e a lógica universal. O problema é que para realizar as provas a computação quântica ela surgiu independente da lógica quântica. E aí o modelo de, entre aspas, lógica quântica que é utilizado na computação quântica, ele é um modelo mais simplificado. E ele não é realmente diretamente relacionado, os dois campos eles não são diretamente relacionados um com o outro. Então isso é uma área de estudo interessante, porque talvez nessa não relação entre os dois campos a gente esteja perdendo alguma coisa. Por último, algumas referências. Esses são 4 livros que eu recomendaria se vocês desejassem começar a estudar. Esse primeiro aqui, ele tem na biblioteca. O capítulo 1 dele ele é muito mais texto e você consegue lê-lo ignorando as fórmulas matemáticas que tem, eu pelo menos só entendendo elas superficialmente. Só que ele é um livro muito denso, então você vai passar muito tempo para entender realmente todos os detalhes que tem em 2 páginas do livro. Em compensação, você vai sair com uma base matemática bem forte. Um outro livro seria esse, que eu já mencionei durante o seminário, que eu considero ele como sendo um livro mais complementar ao primeiro. E como eu falei, ele foi a minha porta de entrada de estudos e ele é um material muito bom para você ler o primeiro capítulo e talvez o segundo. Um livro bem mais tranquilo de se ler é o segundo livro, ou o terceiro livro, que é Computação Quântica para Cientistas da Computação. Ele é bem mais passo a passo do que os demais. Então, ele, em comparação com os outros 2, você consegue avançar mais rapidamente, até porque nesse primeiro livro, o que é um capítulo, nesse aqui são 2 ou 3, e ele realmente faz as contas com os vetores direitinho, ele deixa bem claro cada componente do vetor e ele fica mais fácil de você entender. Em compensação, quando você parte para problemas mais práticos ou mais abstratos, talvez você não tenha a base matemática necessária para fazer as contas. É por isso que eu recomendo mais esse primeiro livro do que o terceiro. Eu senti que dava para ir mais rápido e esse livro ele estava me segurando um pouco. Por último, esse quarto livro ele não é um livro da computação quântica, é um livro que o pessoal da mecânica quântica, o pessoal de física usa da mecânica quântica, e ele está aqui mais para caso vocês precisem ou vocês queiram entender alguma coisa específica da mecânica quântica, que esses 3 livros eles não vão entrar em detalhes. Então eu recomendaria que vocês utilizassem esse livro, que pelo menos o primeiro capítulo, acho que o segundo também, desde que você tenha lido o primeiro, é algo que você consegue desenrolar sem ter um background tão firme na parte de física, porque é só basicamente álgebra linear. Mas eu recomendaria também vocês terem algum amigo físico para ajudar a te guiar por esse livro. Por último, campos onde se vocês tiverem interesse na área, campos onde vocês podem estudar.
em ordem alfabética. O primeiro seria o Laboratório Nacional de Computação Científica. Tem um professor lá trabalhando há muito tempo na área. Ele já tem um livro publicado na parte de algoritmos quânticos. O segundo canto seria na Universidade Federal do Ceará, onde eles também têm um grupo de estudos, só que eles são mais voltados para informação quântica. A mesma coisa para a Universidade Federal de Campina Grande. Eu sei que eles também têm um grupo de estudos, mas eles são muito mais voltados para a parte de informação quântica. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro são 2 professores que têm na parte de computação quântica, sendo que um é mais focado. E esse um que é mais focado, ele foi orientando do professor que eu mencionei no Laboratório Nacional de Computação Científica, e ele atualmente faz parte do grupo de estudos que também fica no LNCC. Por último, por incrível que pareça, sim, aqui no UFRN também dá para estudar, mas também é sobre informação quântica, não sobre computação quântica. Tem um professor na Escola de Ciências e Tecnologias que ele tem um livro na área de informação quântica, fez mestrado e doutorado na área, e ele veio da Federal de Campina Grande. E por último, o Instituto Internacional de Física, também entrou uma pessoa lá em 2016, que ele tem uma base teórica muito forte na parte de informação. Ele até tentou enveredar pelo lado de inteligência artificial, mas foi um projeto que ele desistiu logo. Eu não sei se ele se desestimulou ou se ele não achou pessoas interessadas para trabalhar nisso. E por uma conclusão, só ressaltar para vocês tomarem cuidado com o ciclo do hype e ficarem prontos para notícias negativas em relação à computação quântica e ao futuro imprevisível que a gente tem. E ressaltando novamente, computação quântica é algo difícil, porque você precisa de uma base matemática muito forte para entender as coisas adequadamente, para fazer um algoritmo minimamente bom. A curva de aprendizado é muito íngreme, então você vai passar muito tempo estudando a base matemática e a base física da coisa até chegar em algoritmos quânticos, e isso pode desestimular muitas vezes o aluno. Desenvolver um algoritmo quântico ele é muito difícil, porque você precisa dessa base matemática e ele tem que ser melhor do que qualquer algoritmo clássico existente, você tem que provar isso. E por último, ele é difícil de você debugar no modo como a gente faz normalmente, que são com vários printfs no meio do código. E não deveria ser feito, o GDB existe para isso, mas realidade. Bom, essas são as referências especificamente sobre os 4 livros que eu mencionei. E antes de eu abrir para questões, só gostaria de dizer que aqui estão as minhas informações para contato. Então, eu tenho um blog onde eu posto coisas sobre computação quântica, aqui meu e-mail, vocês podem me contatar à vontade. Aqui está o meu website, onde eu vou colocar os slides dessas palestras logo. Então, todos esses links que eu mencionei aqui vocês poderão ver. E sobre o PET de Ciência da Computação, nós estamos sempre organizando seminários desse tipo, sobre diversos temas. Então, normalmente a gente divulga as coisas pelo Facebook e pelo Instagram. Aqui está o nosso website. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês puderem, deem like no vídeo, assinem o canal, compartilhem com os amigos. Mais alguma coisa? Comentem também. E não tenham medo de entrar em contato comigo, eu tento ser amigo.